Muito bem. Boa noite. Que a paz esteja em todos os lares que ora adentramos. Mais uma vez, nós, Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Juí, Rio Grande do Sul, nos encontramos aqui nesse tradicional horário dos domingos para a nossa palestra pública, hoje, nas condições que nós nos encontramos, transmitida assim, ao vivo. Nós estamos aqui reunidos como trabalhador da casa, Douglas, e eu, recebendo esse querido amigo Fred Aires, que é trabalhador do Lar de Amor, no Cuiabá, no Mato Grosso, e que está aqui conosco hoje para trazer as suas reflexões. Amigo desta encarnação, talvez de pouco tempo, mas de uma afinidade maior aí que nos remete à expectativa de andarmos juntos nestes longos caminhos que nós vemos errando há tanto tempo e agora procurando buscar o rumo certo. Fred, seja bem-vindo conosco. Nós estamos aqui ansiosos por ouvir e aprender o que tu tem a trazer para nós. Sinta-se à vontade, abraçado e acolhido por este Rio Grande do Sul que nós representamos agora. Está feliz de tê-lo conosco. Que alegria, meu amigo. Que alegria estar aqui com vocês. É mesmo uma satisfação muito grande estar com amigos queridos, Douglas, Garay, pessoal de Juí, Elisângela, e todos vocês que estão conosco. É uma alegria muito grande, mas quando a gente fala de Jesus, né? É uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite. Pode começar, que é com... Agora a tarefa é contigo. Agora tu é o dono da jornada. Agora. Maravilha. Eu mais uma vez, só tenho a agradecer mesmo a todos vocês pelo carinho, né? Quando a gente fala sobre um tema, né, qualquer que seja, e a gente recebe um convite, um acolhimento com tanto carinho, é um aprendizado muito grande para todos nós. É uma alegria, uma felicidade que a gente sente no coração, porque como o Garay falou, a afinidade, né, que nós temos é uma afinidade que é uma prova viva dessa lei da reencarnação, porque ou dos trabalhos que porventura nós fazemos juntos no plano espiritual, só pode ser porque é um carinho muito grande, né? Recíproco, né? Não posso dizer nunca mais que eu nunca estive no estado do Rio Grande do Sul, um dos poucos estados que eu não conheço no Brasil, mas que vou ter ainda a oportunidade de conhecer, com certeza. Então é uma alegria estar com todos vocês aqui. Nós vamos falar sobre um tema hoje que é a nossa história e como nós termos um olhar para a história, mas do ponto de vista de nós, filhos de Deus. Então, enquanto filhos de Deus, como nós olhamos para a nossa própria história? Eu vou compartilhar, meus amigos, com todos vocês, alguns slides para a gente poder conversar. Tá? Então, e vamos juntos, caminhando por esses slides, conversando sobre eles. Não chega a ser um título, mas é um tema para a gente conversar. Deus acredita em você. Esse você somos todos nós. Então, Deus acredita em todos nós. Deus está conosco o tempo todo. E nós estamos com Ele. Porque nós podemos sentir Deus a todo momento da nossa vida. Os flúvios, né, da
da misericórdia divina, das leis da vida. É o tempo todo. Como é que nós recebemos esse amor do nosso Criador? Então, vamos caminhar, vamos fazer uma viagem juntos? Vocês topam fazer essa viagem? Então, vamos caminhar. Nós começamos, então, não fazendo uma pergunta, mas trazendo uma pergunta, que é a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? E nós vamos caminhar com ela durante toda a nossa conversa. No Livro dos Espíritos, a pergunta 667, que Kardec realizou, fez para os espíritos superiores: por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? E vejamos a resposta dos espíritos superiores, prepostos do Cristo ali, durante o trabalho de Kardec, de toda a equipe que trazia, tanto no plano material quanto no plano espiritual, que trouxe para nós o advento da doutrina espírita. A resposta, então, foi: o pensamento de um Deus único não poderia ser no homem, senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias. Por que nós grifamos por conta própria, embora de forma, às vezes, até imprudente, porque não podemos grifar. Toda resposta ela faz sentido e toda resposta tem um porquê. É uma resposta dada por espíritos superiores. O grifo se deve ao tema que nós estamos tratando e não para selecionar na resposta algo que seja mais importante. Então, não é para selecionar algo mais importante, mas o grifo é para nós destacarmos aquilo que está relacionado com o tema que nós trabalhamos hoje. O pensamento de um Deus único não poderia ser no homem senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então, os espíritos superiores, eles nos direcionam para considerarmos o desenvolvimimento das nossas ideias, para que então nós possamos compreender um Deus único. Nós podemos, inclusive hoje, permanecermos na superfície, ficarmos na superfície, trabalhando na superfície, sem nos aprofundarmos no tema. Então, seria o desenvolvimento das nossas ideias, para que então nós compreendêssemos o Deus único, o nosso Pai Celestial, como Jesus tantas vezes chamou? Não. A resposta é não. Não, porque se nós não nos aprofundarmos a cada dia nessa temática, nós não vamos compreender Deus como sendo único. Nós vamos ter como dogma, mas não em termos de compreensão íntima. Então vamos dar sequência para a gente poder compreender. Gênesis, capítulo 5, versículo 1, e aqui é Gênesis do Antigo Testamento, não é a Gênese de Kardec, mas da doutrina espírita, mas é o Gênesis do livro bíblico. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então vejamos que isso está claro lá para nós. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E olha como o que disse Jesus. Agora, isso está no Novo Testamento, em João, capítulo 17, versículo 5. Agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti antes de o mundo existir. Então vejamos. O Gênesis, capítulo 5, versículo 1, traz para nós que no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, como compreender essa afirmação que está no Gênesis,
E junto com essa palavra não, com essa frase de Jesus, agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti antes de o mundo existir. Aqui nós vamos trazer que, na história da humanidade terrestre, Jesus estava antes da criação do mundo. Então, antes da humanidade estar na Terra, portanto, Jesus já estava fazendo planejamento no plano espiritual para o que seria, então, a nossa casa durante bons milênios, né? Como nós estamos aqui hoje. Então, Jesus estava ali na preparação do local, do ambiente para nós. Então, quando isso é colocado no Gênesis, criou o homem à semelhança de Deus o fez, né? No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, que semelhança é essa? O que nós estamos falando? Aqui nós podemos destacar dois elementos. O elemento da semelhança no sentido do coração, os atributos de Deus, que nós não vamos entrar nesse detalhe, mas os atributos de Deus que Kardec colocou, está no Livro dos Espíritos, logo no início do Livro dos Espíritos, né, que nós buscamos ao longo das nossas encarnações e ao longo da nossa vida espiritual. Portanto, e quando Jesus colocou que glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti antes de o mundo existir, é para mostrar para nós que Jesus, o Cristo, enquanto Cristo, está conosco, humanidade, desde que nós viemos para o planeta Terra. Então nós percebemos que esse mundo foi criado e Jesus, o Cristo, nos recebeu com todo carinho, com todo amor. Percebemos? E quando então no Gênesis coloca aqui a semelhança de Deus o fez, é porque a Terra então seria um ambiente necessário para que todos nós então pudéssemos nos desenvolver para então buscar os atributos divinos, compreender as leis divinas e desenvolver as virtudes nos nossos corações. Ambiente então, Terra, o ambiente planeta Terra, é o lugar necessário para que nós possamos, então, nos desenvolver. É por merecimento? Pode ser. Mas como Divaldo nos diz, né, é mais por necessidade. É necessário para cada um de nós nos desenvolver nesse ambiente, porque entra também a misericórdia divina. Vamos passar, então, e a gente começa. Então, a primeira revelação. Em João, capítulo 1, versículo 17, tem a seguinte frase: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós atribuímos a primeira lei, a primeira revelação a Moisés, de fato, veio por meio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio do Cristo, que já está conosco. Então, quando nós buscamos essa frase que está... Perdão? Glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti antes de o mundo existir. Então, está mostrando que Jesus já estava conosco. Então, aqui na primeira revelação, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E nós podemos perceber uma clara identificação da presença do Cristo, logo no início, contada no Gênesis, na Bíblia, porque na Bíblia nós temos o versículo 2, e no primeiro capítulo, o versículo, se não me engano, é o 2 e o 14. O 2 está dizendo, faça-se a luz, e a luz foi feita. E no 14º está dizendo, façam-se os luzeiros para iluminar
a terra para iluminar. Então nós podemos perceber que há luz duas vezes. Como assim luz duas vezes? A luz foi feita, então, duas vezes? Que isso? Não. A primeira que aparece é Jesus. E nós podemos ver que na sequência do Gênesis, a luz aparece antes de tudo. Ou seja, Jesus, enquanto Cristo, já estava conosco ali antes de que tudo na Terra fosse feito. E é interessante que isso está contado no Gênesis. E aqui, então, João, quando ele relata, ele coloca que realmente a lei ela foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio do Cristo, que já estava conosco. Então, aqui nós estamos contextualizando historicamente para que nós possamos compreender como se deu a sequência do nosso desenvolvimento espiritual no planeta Terra. A história da humanidade nada mais é do que uma mostra da nossa história enquanto espíritos imortais. Porque nós estamos aqui, nos desenvolvendo nesse planeta, criando habilidades espirituais e conquistas espirituais nesse planeta. Então, isso que nós estamos vendo, a primeira revelação, é a história nossa, de todos nós. É a nossa história enquanto pertencentes, momentaneamente que seja, mas enquanto moradores do planeta Terra. E ele dá sequência. E a Gênese, agora nós estamos falando da Gênese da doutrina espírita, no capítulo 1, item 21, Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Então, nós percebemos que aqui está constatando, está mostrando que aquilo que foi falado por João. Então, João, quando ele diz que a lei foi dada por meio de Moisés, é o que Kardec coloca no livro, na obra A Gênese, por meio dos espíritos superiores. Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. E vamos lembrar que quando foi publicada a Gênese da doutrina espírita, portanto, já tinha sido feito, já tinha sido passado para todos nós, por meio das obras da doutrina espírita, né, a questão do Deus único. Toda a lógica que existe por trás e tudo aquilo que está falando, que João colocou. A graça e a verdade vieram por meio do Cristo. Então, já está colocado na doutrina espírita antes do livro A Gênese ser publicado. Tá? E aí, então, vem a primeira revelação, Moisés, e aí, quando nós estamos mais ou menos em menos de 100 anos antes do nascimento do Cristo na Terra, né, antes do nascimento, portanto, de Jesus entre nós, Isaías traz uma das passagens que é mais bela no sentido de prever aquilo que vai acontecer. Isaías, então, no capítulo 9, versículo 1, ele coloca aqui: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O que significa isso? Então vamos nos colocar cronologicamente, vamos nos colocar no tempo, né, de acordo com o que Isaías expôs para nós no livro de Isaías. Né? Qual terra que foi angustiada? A terra de Zebulon e de Naftali. E que terra é essa? Essa é a terra da Galileia, onde Nazaré estava, Belém estava. Então ali a terra de Zebulon e a terra de Naftali. E de onde veio Jesus? Justamente da Galileia, que é o que ele está colocando. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar. Qual mar? Né? Então todos nós então sabemos, né, que ali você tem o mar de Tiberíades.
né? Mar da Galileia, onde Jesus passou por ali, né? Durante grande parte dos 3 anos e mais ainda da sua vida, né? Além do Jordão da Galileia das nações. Então, aquela terra que tinha sido condenada antes, né, segundo historicamente, né, condenada, então Isaías diz que daquela terra viria o ser que vai iluminar, que vai trazer luz para a humanidade, já prevendo o nascimento de Jesus. Olha que maravilhoso, né? E então, eis que surge o nosso mestre querido, né, na segunda revelação. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus que vive. Algumas trazem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que é o Deus vivo? Porque não é Deus feito de pedras, não é Deus uma mentira, não é um Deus para a gente adorar externamente, mas é um Deus que vive dentro de nós. Então Jesus coloca para Simão Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Muito significativa essa passagem de Mateus, capítulo 16, versículos de 15 a 17. Por quê? Primeiro, pela revelação a revelação que, por meio do Simão Pedro, né, Simão Barjonas, de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. Isso foi colocado com todas as letras. E Jesus, concordando, falou, bem-aventurado és tu. Porque não foi a carne nem o sangue que revelaram, não foi leitura, não foi estudo, não foi profundidade de saber no sentido material, no sentido terreno, mas foi meu Pai que está nos céus, ou seja, é uma revelação interna, fruto do desenvolvimento do Simão Pedro, fruto do desenvolvimento no sentido de buscar a Deus. Então veja que Simão Pedro, nesse momento, ele está em direção ao Criador. E quando ele vai em direção ao Criador, ele se encontra, porque o Criador, ele encontra, então, dentro dele mesmo, no seu próprio coração. E quando ele faz isso, ele traz a revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus que vive. Filho do Deus vivo. E aí, então, voltando novamente para a tela anterior, nós começamos a compreender. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Onde foi o primeiro dito milagre? Kardec explica para nós todas as questões sobre os milagres, tá? Então, o milagre que eu estou falando não é por ser algo sobrenatural, mas por ser algo, né, que ilumina, algo que nos mostra fatos diferentes para as nossas vidas, né? Então, quando é colocado por Isaías, então nós vamos lembrar que o primeiro dito milagre de Jesus foi num casamento, né? As bodas de Canaã. E as bodas de Canaã, quando nós lemos a passagem que está no Novo Testamento, nós podemos perceber que lá não são identificados. Vamos lá, não são identificados, mas nós vamos identificar. Não são identificados o noivo e a noiva. Ora, mas quem são os principais num casamento? O noivo e a noiva. A noiva mais ainda, né? Sem a noiva não começa o casamento. Não tem casamento, né? Ah, mas tem que ter o noivo. Tudo bem, mas não aparece nas passagens. Opa, será que não? Então aí, nós fazendo um estudo mais aprofundado do Antigo Testamento, nós vamos começar a entender na sequência, que vem uma sequência de casamentos. A busca pelo casamento. Casamento de quem? De Jesus enquanto Cristo. Então, o casamento do Cristo com a humanidade. Para quê? Para nos elevar até Deus. O casamento do Cristo com a humanidade. Então, nas bodas de Canaã, que trouxe a primeira mostra da luz que nasceu ali na Galileia das nações, na Galileia dos gentios também, como é chamada, foi a luz, Cristo iluminando naquele primeiro evento.
que é colocado ali no Novo Testamento. Então, quando ocorre o milagre no casamento, é porque Jesus diz: eu sou o Cristo e eu estou aqui para efetivar o casamento com a humanidade. Então, quem é o noivo? O Cristo. Quem é a noiva? A humanidade, fazendo o casamento. E depois, não é o tema, mas lá em Apocalipse de João, nós vamos observar que o casamento foi feito, né? Inclusive tem uma passagem que é muito famosa, que traz que a noiva desce a noiva adornada para o seu casamento. Quem é a noiva adornada para o casamento? Até arrepia. Somos nós, humanidade, preparados espiritualmente para nos entregar as verdades que o Cristo nos convida todos os dias a experimentar, a experienciar, a vivenciar. Então, veja que aí, então, é efetivado o casamento do Cristo com a humanidade. Né? Então, vem a segunda revelação, com Cristo. E depois vem a terceira revelação. Por quê? A primeira revelação, então, ela vem pelo amor do Cristo pela humanidade, né? Que são os 10 mandamentos e todas aquelas leis que vieram, tanto as civis quanto as de Deus, para nos conduzir. E aí nós começamos a compreender, né, a primeira revelação. Por quê? Porque a primeira revelação, nós vamos usar só um dos mandamentos, né, para a gente poder compreender. Vou pegar o seguinte mandamento: não matarás. Né? Então, nós temos não matarás como dizendo para nós, não mate, você não pode matar, senão você vai ser punido. Então, nós trazemos ainda a tradição da punição. Isso está dentro de nós e nós trazemos isso culturalmente, historicamente, ao longo da nossa vida enquanto espíritos imortais. Né? Nós trazemos isso conosco. Não posso matar, porque se eu matar, eu vou ser punido. Vamos entender um pouquinho diferente? É possível matar alguém? Não, porque nós somos todos espíritos imortais. Agora eu posso tentar tirar a vida material do meu companheiro, ou minha mesmo. Quando nós fazemos isso, nós estamos desrespeitando uma lei divina. Porque é importante que nós respeitemos o livre-arbítrio dos nossos irmãos. Por que eu vou tentar tirar a vida de um companheiro de jornada, de um amigo, de um colega ou de outro espírito? Né? Então, toda vez que nós tentamos tirar, nós nos frustramos. Por que nós nos frustramos? Porque é inevitável que eu, então, seja convidado, enquanto espírito imortal, para me redimir daquele erro que eu cometi, de tentar tirar a vida do outro, e que não é possível. Então, ao me deparar com o meu irmão, que eu tentei tirar a vida, eu vou me sentir frustrado por não ter conseguido. E eu, por mim mesmo, vou buscar a redenção, pelos convites que Deus nos faz todos os dias por meio do nosso Mestre Jesus. Então, nós podemos perceber que as leis mosaicas, as leis de Moisés, então, elas não são mandamentos no sentido de obrigar-nos a fazer algo, mas são convites para que nós compreendamos a vida como um todo. Então, são exercícios que nós somos convidados a fazer. Meu irmão, não tente matar, porque ao tentar matar, você vai se frustrar. E ao se frustrar, você vai atrair sofrimento, dor para você. Para você mesmo, é você mesmo com você, a responsabilidade é toda sua. Então, quando nós tentamos matar, nós nos frustramos e vamos, muitas das vezes, nós mesmos vamos nos punir por conta disso, mas em algumas vezes nós não iremos nos punir, mas iremos ter dor por conta do ato que nós fizemos. E aí é momento, então, que nós somos convidados a nos redimir pelo erro, né? Aí vem o capítulo, né, do céu e inferno, que trata sobre a justiça, né? Mas nós não vamos entrar nisso aqui, não. Mas é importante que a gente leia.
né? Estude, compreenda e interiorize. Então vem a terceira revelação. E o Espírito de verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que maravilha, né, de prefácio, porque é um convite para todos nós. E o Espírito de verdade, então, nos convida. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Né? Mais uma vez, o grifo nosso é para nos manter no tema. Não significa que o que está grifado é mais importante do que o que não está grifado. Não é isso. Toda frase é importante. Tudo bem? É só para a gente ficar no tema. Então, dissipar as trevas, que trevas são essas? As nossas trevas internas. E confundir os orgulhosos, quem são esses orgulhosos? Somos nós mesmos. E glorificar os justos. Quem são esses justos? Nós também. Então, vamos entender, no ponto de vista que nós estamos olhando, essa perspectiva é nossa. Existem outras perspectivas também, outros pontos de vista que poderiam ser abordados, tá? Mas não é esse o caso agora. Dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, o que significa? Que quando as coisas, como o Espírito de verdade coloca, que vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, é porque muitas das vezes, pela nossa falta de compreensão, nós deturpamos os ensinamentos dos espíritos superiores. E ao deturpá-los, é muito importante que, então, de tempos em tempos, a verdade seja restabelecida no seu verdadeiro sentido, como o Espírito de verdade coloca. Tá? Então, nós temos as 3 principais revelações, e entre elas nós temos pequenas revelações, e nós temos grandes missionários, né, mas com ensinamentos, né, pontuais, né? Nós temos enormes missionários, espíritos de luz que vêm eventualmente à Terra para nos fazer lembrar. Mas a terceira revelação, ela vem para trazer para nós, então, de uma forma sistemática, né, precisa, tudo aquilo que Jesus nos ensina. Então, nós podemos desprezar a primeira lei, a segunda lei, porque nós temos, o primeiro mandamento, segundo a primeira revelação e a segunda revelação, porque nós temos a terceira revelação? Não! Para quem é a primeira revelação? Para a humanidade. E a segunda? Para a humanidade. E a terceira? Para a humanidade. As 3 são para a humanidade toda, inclusive para nós. Muitos de nós ainda não compreendemos ainda a primeira revelação. Então, a segunda revelação vem para nos trazer um pouco mais. Então, assim, nós vamos caminhando, nos desenvolvendo. São estímulos que a espiritualidade maior nos traz, no caso, as 3 revelações são por meio de Jesus, tá? Então, vamos lá. Lá nas primeiras lâminas, nós vimos que Moisés trouxe as leis, a tábua, os mandamentos, enfim. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ou seja, a primeira revelação é uma revelação de amor. Ah, mas não é olho por olho, dente por dente? Não. Não é olho por olho, dente por dente, gente. Não vamos compreender assim, não. Muitos de nós, às vezes, resumimos o Antigo Testamento como sendo olho por olho, dente por dente. Não. Isso não existe no Antigo Testamento, no sentido das leis divinas. Tá? A lei divina, as leis divinas que foram promulgadas, ou melhor, foram trazidas para nós por meio da primeira revelação, são leis de amor. Na segunda revelação, então, o próprio Cristo encarnado, ele vem nos trazer a lei de amor. E a terceira revelação, que também é uma revelação do Cristo por meio de Kardec e da espiritualidade, como o próprio Kardec diz, né? É uma revelação de
amor. Então, as três são de amor. Compreendamos, então, a primeira, a segunda e a terceira. E nós vamos compreender a nossa história enquanto espíritos imortais. A história não significa que ficou para trás. Significa que faz parte da nossa vida no presente. A história da nossa vida, ela serve para nos mostrar como foram os nossos passos, para que daqui para frente a gente possa fazer os passos com outra mentalidade, buscando aquilo que há de melhor em nossos corações. Né? Então, caminhando, né, Kardec coloca fé inabalável, só o a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, em todas as épocas. Ele não falou dali para frente, ele falou em todas as épocas. Significa o quê? Não é simplesmente a fé, mas a compreensão de que nós somos espíritos imortais, temporariamente encarnados, mas nós somos espíritos imortais. Então, o desenvolvimento do pensamento, voltando para a questão 667 de O Livro dos Espíritos, sobre o politeísmo, o pensamento de um Deus único não poderia ser no homem senão resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então, aí nós começamos a compreender, né, que nós vimos a primeira revelação, vimos a segunda e vimos a terceira. Mas todas as revelações, elas fazem parte da nossa história para que nós possamos trazê-las para o presente. Para o presente, para quê? Para que nós, então, possamos agir segundo as revelações que nos foram trazidas. Percebemos? Então, está fazendo diferença para nós a compreensão da questão 667 antes da gente apresentar esse aspecto histórico e agora apresentando o aspecto da nossa história? Pois bem, então vamos dar sequência que nós vamos compreender. Fazendo uma pequena brincadeira que aparentemente parece ser uma brincadeira de criança, mas nós vamos entender daqui a pouco por quê, que é o desenvolvimento cognitivo. Fazendo uma brincadeira, vamos supor que uma criança de 5 anos fale assim para nós: tio, você pode desenhar uma casinha para mim? Então agora o exercício é o seguinte, você vai pensar numa casinha. Faça essa casinha na sua mente. Se tiver um papel na frente, pode fazer também, mas não precisa. Por quê? Porque essa casinha já está feita. Olha aí, ó. Foi essa casinha que você pensou? Se foi essa casinha, então eu sou um vidente, eu estou lendo seu pensamento. E se a gente for fazer uma enquete aqui, nós vamos perceber que a grande maioria de vocês pensou numa casinha como essa. Está faltando alguma coisa nessa casinha? O que está faltando? Opa, tá lá a árvore. Alguns dizem que está faltando alguma coisa nessa árvore, né? O que está faltando nessa árvore? Ah, tá. Então vamos pôr aqui, ó. Pronto. Já coloquei o que estava faltando, o balanço. Mas tem mais alguma coisa faltando nessa árvore, não tem? Fruta? Parece que eu ouvi aqui no meu... né? Fruta? Que fruta que é essa? Maçã? Então, tá lá, maçã. Será que eu fiz agora? Dá tempo de fazer? Sabe que eu fiz agora? Não. Então eu adivinhei? Tá faltando mais coisa aí? Tá. Então vamos pôr um sol, gente. E o sol que cor que é? Amarelo. Né? Com os raiozinhos saindo ali. Mas além do sol, tem também outra coisa, não tem? Então vamos colocar as nuvens. E as nuvens são que cor? Brancas. Mas ainda está faltando alguma coisa. Os pássaros. Pode ser. Que jeito que são os pássaros? Não, peraí, não fala não. Deixa eu tentar adivinhar. São assim? Será que eu leio pensamentos? Será que alguém pensou em fazer uma casinha desse jeito? Com um pé de maçãs? Maçã. Aí no Rio Grande do Sul eu imagino que tenha bastante maçã, mas aqui no estado de Mato Grosso não tem não, tanta maçã. Né? Que maçã é uma fruta de lugares mais frios, né? Então, nós vamos percebendo que o que significa isso? Significa que o nosso desenvolvimento ele passa por algumas questões que são próprias de um grupo. Nós fomos condicionados a pensar numa casinha desse jeito.
Então nós desenhamos a casinha. Mas será que nós pensamos em quem vive nessa casinha? Alguém vive numa casinha como essa, gente? Desse jeitinho, assim, com essas árvores, com os pássaros são desse jeito? Então, um dia nós aprendemos que uma casinha era feita assim, e nós trazemos isso com a gente até hoje. Por que nós estamos trazendo esse exercício? E olha o título, desenvolvimento cognitivo. Significa que muitas das vezes nós abrimos mão de pensar criticamente, como Kardec nos colocou. Fé inabalável só o é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. A razão, o raciocínio, mas muitas das vezes nós estamos reproduzindo aquilo que nós já vimos. Será que reproduzir aquilo que nós vimos é construir a nossa história ou é repetir a história de outros? Quando nós representamos casinhas desse tipo, não tem problema a gente desenhar desse jeito. Mas então vamos dar a nossa cara. Por exemplo, quem vive nessa casinha? Que família é essa que vive? Tem crianças? Não tem. Que tipo de casal? Tem casal? Ou é uma pessoa sozinha? Quais são os conflitos que essa pessoa tem, os desafios? O pé de maçã, ele é usado? Quem pega a maçã nesse pé? É a criança que mora na casinha? Então nós começamos a dar vida para esse ambiente. Dar vida para esse ambiente é nos colocar à disposição para criar. Então nós passamos a criar. Certo? Então, com isso dito, nós vamos então, esqueci da chaminé, né? Aqui no Mato Grosso tem bastante casa com chaminé. Eu imagino que aí no Rio Grande do Sul também tenha bastante casa com chaminé, né? Pela tradição. Talvez em Santa Catarina também. Eu sei que no Paraná tem, no oeste do Paraná. Bom, voltando então, o que é Deus? Então aqui nós podemos entender que Kardec não perguntou quem é Deus, mas que é Deus. Kardec, olha, as perguntas de Kardec, elas ensinam tanto para nós que é gostoso a gente ler as perguntas que Kardec elaborou. Que é Deus? Por quê? Se Kardec perguntasse quem é Deus, ele já estaria personificando o Criador. Então ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. A pergunta faz toda a diferença. E não é à toa que ela é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, então, seria totalmente diferente se não fosse essa pergunta. E da forma como ela foi feita, que, e não quem. Então nós podemos perceber que é Deus. Porque quando nós colocamos que é Deus, nós nos ligamos mais ainda ao Criador, a Deus. Por quê? Porque nós não temos mais agora um Deus personificado, uma pessoa ao nosso dispor, à nossa disposição, fazendo aquilo que eu quero. Não. É Deus que nos conduz em nossas vidas no sentido de nos alimentar com as experiências que nós passamos. Então, nós podemos perceber que Deus, então, ele nos oferece os convites por meio de Jesus, o Cristo, para que, então, nós possamos refletir na nossa vida e nos desenvolver. Então, nós estamos nos desenvolvendo ou estamos simplesmente seguindo a onda, seguindo os outros, construindo as casinhas como todo mundo construiu? É uma pergunta muito fundamental que nós podemos fazer para nós mesmos. Eu estou seguindo a minha vida, refletindo de forma consciente no meu cotidiano, no meu dia a dia? Ou estou simplesmente deixando a vida me levar? Então aí nós começamos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primeira de todas essas coisas. E aí então nós podemos perceber que é Deus e não quem é Deus. Vamos dar uma olhada num vídeo que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu vou interromper aqui momentaneamente, só para a gente poder trabalhar esse vídeo que eu quero muito mostrar para vocês, tá? Que é a nossa história, a história da nossa vida. Eu vou compartilhar aqui com vocês Vamos lá. Ok, tá? Tomara que o som saia também, tá bom?
Antes, eu gostaria muito que todos vocês prestassem bem atenção nos detalhes das imagens, as palavras que são apresentadas e reflitam profundamente sobre esse vídeo, tá? Em tudo que aparece nesse vídeo. Vamos juntos, então. Quem quiser agora silencia a mente e se entrega a esse vídeo de forma muito gostosa. Gente, não tem como nós não não tem como nós não ficarmos emocionados ao ver esse vídeo. Esse vídeo, ele traz para nós a nossa vida, é a nossa história. Nós não colocamos esse vídeo para condenar quem faz diferente, mas para mostrar para nós mesmos que todos nós somos iguais. Todos nós buscamos esse Deus que nos ama, esse Deus que é a verdade em nossa vida. Todos nós buscamos esse Deus, cada um na sua forma, cada um na sua linguagem. E essa é a nossa história de vida. Nós já passamos por várias etapas. Hoje nós estamos numa etapa, mas a etapa é individual. Embora nós vivamos no coletivo, o Deus interno, o Cristo interno, melhor dizendo, que nós temos em nós é uma conquista pessoal, uma conquista íntima, auxiliada, claro, por todos aqueles que vivem entre nós. Então esse vídeo mostra a nossa história. E agora, qual que é o convite? Porque nós, então, busquemos as conquistas nossas por meio da história que nós trazemos conosco mesmo. Então, o Alírio nos coloca no livro A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas, né, a manifestação materialista e a manifestação pseudo-espiritualista de Deus. Né? Deus é imaterial, uma manifestação materialista, culto à matéria, manifestação pseudo-espiritualista, negação da verdadeira espiritualidade, culto disfarçado à matéria. O que significa isso? Que a manifestação materialista é o culto à matéria, então nós retiramos Deus da nossa vida e nós colocamos tudo aquilo que nós temos, pelo menos a tendência a achar que nós podemos controlar, quando nós não podemos controlar. Mas essa é a manifestação materialista. E a pseudo-espiritualista? A manifestação pseudo-espiritualista é quando negamos a verdadeira espiritualidade. Nós não queremos saber. Então nós vivemos dizendo que acreditamos em Deus, mas nós não vivemos como quem acredita de fato. Então é como se Deus na nossa vida fosse bem distante de nós. Estivesse lá no céu mesmo. No céuzinho lá, sentado numa cadeira, com o cajado na mão e batendo na nossa cabeça cada vez que a gente descumpre uma lei.
né? Só que daí vem a manifestação do espírito imortal. Saber, olha essa palavra, gente, saber sentir-se um espírito imortal que trabalha em função da sua individuação, que é uma palavra colocada por Joana de Ângeles, tornando-se cada vez mais virtuoso, desmaterializando-se até a completa purificação. Então nós podemos perceber que esse é o nosso caminho. Nós temos ainda parcelas da manifestação materialista, temos ainda parcelas da manifestação pseudo-espiritualista, mas o convite é para que nós, então, nos concentremos na manifestação do espírito imortal que nós somos. Esse é o convite para cada um de nós. E como é que nós vamos, então, nos enxergar no universo? Eu vou ter outro videozinho que eu quero passar para vocês, também para que nós possamos nos colocar diante do universo. Aliás, nós colocamos a pergunta de Kardec, que é Deus, mas nós podemos fazer, quem somos nós? Vamos lá? Vamos juntos? Ah, meus irmãos, mas a nossa vida é uma maravilha, né? Porque as conquistas que nós colocamos aqui, eu esqueci de dizer, mas o vídeo anterior foi feito com imagens do Pixabay. E esse vídeo é um vídeo da Google, tá? E a música é O Sal da Terra, de Beto Guedes, grande Beto Guedes, com uma música maravilhosa, né? Inspiradíssima mesmo. Então, nós estamos caminhando nesse espaço, caminhando nesse universo, que é a nossa casa, é nossa casa. Hoje nós estamos morando na Terra, mas a nossa casa é o universo como um todo. Então nós percebemos que a nossa história aqui na Terra nos conduz para a nossa
individuação, para que nós, então, nos tornemos espíritos totalmente livres de tudo aquilo que nós carregamos na nossa mochila, né? É como aquela história, até coloquei aqui para não esquecer de falar essa historinha, né? Já está terminando já, tá, gente? A história da borboleta, né? Acho que muita gente já conhece, né, essa historinha, mas é uma historinha muito bonitinha, eu gosto muito dela, né? Nós somos como as crianças, né? As crianças que então tinha um sábio muito, um mestre muito sábio, é uma historinha oriental, do Extremo Oriente. Então tinha um sábio, né, um mestre muito sábio, e as crianças então falam: hoje nós vamos pegar esse sábio, nós vamos pegar ele mesmo. O que eles fazem? Eles pegam uma borboleta. Eles pegam a borboleta e põem na mão. E eles vêm com as mãos para trás. Eu estou fazendo um gesto aqui, como se vocês estivessem vendo, né? Põe a borboleta nas mãos e vai até o mestre e fala assim para o mestre, né, para o sábio: sábio, eu tenho uma borboleta na minha mão. Essa borboleta está viva ou está morta? E o sábio então responde para as crianças: a resposta está nas suas mãos. A resposta para toda a nossa história, para toda a nossa vida, para tudo que nós já vivenciamos e para tudo que ainda nós vamos vivenciar, está nas nossas mãos. É como a borboleta que está na mão das crianças. Nós temos a nossa vida nas nossas mãos e nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Então, quem é responsável pela nossa vida? Nós mesmos. Jesus, o Cristo, nos faz o convite. Os nossos irmãos que nos acompanham, que estão ao nosso lado, nos ajudam. Para quê? Para que nós possamos, então, olhar a nossa vida e nos responsabilizar por ela, né? Então, olha só, quando a borboleta, então, ela sai do casulo e ela abre aquela, né, um gesto que para nós é simbólico, abre as suas asas e sai voando, né, sai daquele casulo, somos nós. Todos nós da humanidade terrena queremos sair do casulo. Então, por que nós não saímos? Porque nós ainda estamos com as casinhas na nossa cabeça, condicionados que somos, achando que, pela simples crença cega, nós vamos nos libertar. Quando não vamos, porque se a borboleta, por ela mesma, não abrir o casulo, ela não vai sair. Ela precisa abrir o casulo para que ela possa, então, voar, né? E aí vem o Leon Denis, né? Leon Denis, com suas obras de filosofia espírita maravilhosas, ele diz, então, no livro Cristianismo e Espiritismo: quando a humanidade se houver libertado das superstições e dos fantasmas do passado, vejamos o vídeo que nós fizemos lá, que nós observamos lá atrás, da nossa história, com os rituais, com tudo aquilo. Por quê? Porque nós podemos olhar aquele vídeo como sendo superstição e fantasmas do passado, ou podemos olhar como parte da nossa história, do nosso verdadeiro ser, quem nós somos em realidade, e tudo aquilo que nós já passamos por experiência. Faz diferença? É para cada um, não precisa responder, mas cada um de nós vai pensar sobre isso. Então, quando a humanidade se houver libertada das superstições e dos fantasmas do passado, nela então vereis desabrochar os germes de amor e de bem que a mão divina lhe depôs no íntimo. Olha só, a mão divina depôs no íntimo os germes de amor e de bem, né? E conhecereis a verdadeira religião, a que paira acima das diversas crenças e não maludiz nenhuma. Leon Denis aqui foi inspiradíssimo, né, como sempre. E conhecereis a verdadeira religião, a que paira acima das diversas crenças. Ele está destacando, ele está dizendo que religião não é crença, que religião é muito mais do que isso, que religião é o religare, é nos ligar a Deus em verdade, como Jesus nos ensina, né? E aqui paira acima das diversas crenças e não maldiz nenhuma. É o muçulmano que, por meio da sua linguagem, se aproxima de Deus.
é o budista que, por meio da sua linguagem, se aproxima de Deus, é o ateu que, por meio da sua linguagem, se aproxima de Deus. Então, somos todos esses que queremos sair do casulo, né? Então, meus amigos, o que eu posso dizer é que eu agradeço imensamente pela oportunidade. Nós não podemos trabalhar aqui os detalhes de cada situação. Isso é para um seminário, né? Então, um seminário a gente então elabora mais, faz exegese de cada passagem do Evangelho, né? Mas isso é para um seminário, né? Para uma palestra o que nós tínhamos para trazer. Qual é o convite agora? O convite agora é que nós façamos as reflexões, para que nós possamos, então, trabalhar tudo isso que nós vimos hoje. Então, mais uma vez, eu só posso agradecer ao nosso irmão Garay, ao Douglas, Elisângela, nossos irmãos aí de Juí, pelo carinho e pelo acolhimento. Obrigado por me convidar para fazer essa viagem até Ijuí, né? Não posso abraçá-los com os meus braços, mas o meu coração abraça cada um de vocês, com certeza. O som está Tá fechado, desligado o né? microfone, cara. Nós somos muito agradecidos aí a estes momentos e passamos ao nosso irmão Douglas para fazer a parte final da nossa atividade, os agradecimentos a esse irmão querido, a nossa prece de encerramento, relembrando a todos aqueles que nos escutam que nós temos os atendimentos fraternos, pessoal de plantão para atendimento fraterno, nos números que estão lá na nossa página, no Facebook, nas divulgação da palestra, constam os números para aquele que quiser conversar com alguém dos nossos atendentes. Muita paz aos corações. Mas é isso, né, Fred? Nós agradecemos profundamente, né, a tua disponibilidade de tempo e por nos conduzir, né, por essa viagem histórica aí, e principalmente pelos convites que tu fez, né, de nos vermos como seres imortais e principalmente para que nós desenvolvamos as nossas aptidões por nós mesmos, né, e principalmente essa religação com Deus. Muito obrigado mesmo. Né? E nesse sentido, então, convidamos a todos para que juntos agradecer ao Pai mais essa oportunidade em que a humanidade passa por momentos tão aflitivos, de tantas angústias, mas ao mesmo tempo, através desses momentos, nos lembra e relembra que apesar das dificuldades é possível sim essa conexão. Conexão essa que nos possibilita trazermos o nosso querido Fred do Mato Grosso até Ijuí, de uma forma tão espontânea e tão carinhosa. Situações essas que nos provam que o Pai, bom, amoroso e justo, está sempre cuidando de nós e colocando em nossos caminhos pessoas queridas, pessoas afetuosas, para nos lembrar sempre que em nenhum momento, em nenhuma circunstância, estamos sozinhos, pois o amor dele sempre, sempre nos alcança. Que a paz do Criador esteja com todos nós durante esta semana que se inicia e no decorrer dos próximos dias. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado aos que estiveram conosco. Um grande abraço e muita paz para os corações.